Agora esta chamada está sendo gravada. Então, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouco de tecnologia e inclusão escolar, né? Então, vou clicar aqui. Então, quando a gente fala em tecnologia e inclusão escolar, então a tecnologia ela pode ser utilizada em diversos ambientes. Então, ela pode ser usada para incluir pessoas com deficiência no trabalho, ela pode ser utilizada para incluir pessoas com deficiência na escola, então, em todos os lugares. Então, eu selecionei hoje para falar sobre tecnologia assistiva e inclusão escolar. Então, o professor e a toda da escola tem a missão de criar um espaço onde todos se sintam bem-vindos, derrubando as barreiras que atrapalham a jornada educacional de cada pessoa. Então, quando a gente fala em inclusão escolar, a tecnologia assistiva, ela é um recurso que é aliado para a inclusão. Então, a gente tem vários recursos que podem ser utilizados para a gente promover a inclusão de pessoas com deficiência na escola. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre eles. Quando a gente tem a estimulação sensorial, em que a gente pode fazer um jardim sensorial. Então, esse jardim sensorial, ele pode ser, por exemplo, um jardim em que você trabalha o olfato. Então, pode ser um jardim em que tem hortaliças, ou que tem cheiros, por exemplo, cheiro de orégano. Então, esse jardim sensorial, ele é feito para ampliar as possibilidades educacionais e ele pode ser feito para que a gente consiga também trabalhar com as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, utilizando de adaptações diversas. Então, aqui, por exemplo, se vocês observarem, é, tem-se um lugar sem um obstáculo físico, né? Não tem nenhuma barreira, então é uma área fácil dele transpor. O vaso de todas as plantas, ele fica na altura que consegue se acessar numa cadeira de rodas. Então, a gente tem vários recursos em que a gente pode utilizar, por exemplo, fazer estimulação sensorial dentro de um jardim sensorial. A gente também tem kits, né, kits que a gente pode utilizar para trabalhar a estimulação gustativa, olfativa, auditiva, o estímulo de cores, só que lembrando que a gente vai utilizar de adaptações diversas para que a gente consiga fazer, por exemplo, essa estimulação. Então, na estimulação auditiva, utilizar um chocalho, e esse chocalho, ele vai ser utilizado pensando em todos os alunos, mas também naquele aluno que tem dificuldade, por exemplo, de preensão. Então, ele vai ser um chocalho em que você pode utilizar uma garrafa de PET, uma garrafa PET, em que ela tem aquela curvatura, então vai ficar mais fácil para que ele consiga fazer a preensão. Você também pode trabalhar com adaptações para trabalhar a estimulação sensorial com esse tipo de adaptação em que você usa duas garrafas PET interligadas, em que ele pega, né, e ele vai chocalhar. Então, aqui pode ter feijão, e aqui a gente utilizou um velcro, né, para que ele fixe na mão dessa criança que não consegue fazer preensão e deixar fixo esse chocalho. A gente também tem tecnologias assistivas para recreação e lazer. Então, aqui, por exemplo, é um balanço adaptado. Então, a pessoa ela vai poder acessar o balanço tanto usando uma cadeira de rodas, quanto não, né? Então, essa é uma forma de promover a inclusão na recreação.
Então, aqui, por exemplo, você tem balanços em que é como se fosse uma cadeirinha. Então, você coloca a criança, e aqui tem um suporte, uma cadeirinha que você coloca a criança dentro desse do balanço. Aqui também é uma outra adaptação, aqui não dá para ver direito, mas aqui também é como se fosse uma cadeirinha, então vai fixar, aqui tem um local para que a pessoa segure, né? Se ela não tiver um bom equilíbrio. Essa também aqui ele está sentado numa cadeirinha adaptada. Aqui também você pode usar uma calça de posicionamento para que a criança possa interagir, brincar, por exemplo, num, num, num- uma caixa de areia, vamos falar assim. Então, ela pode estar aqui nesse local, né? Ficar com outras crianças numa calça de posicionamento. É uma calça jeans que é utilizada, a criança fica sentadinha aqui e ela vai promover essa inclusão. Aqui também é um outro exemplo de uma pessoa, de uma criança usuária de cadeira de rodas, em que ela pode, com outras crianças, também brincar, né? Então, aqui é como se fosse uma travezinha feita de cano de PVC, então que a criança também, com coisas penduradas, ela pode brincar aqui de forma mais acessível. Aqui também a gente tem um jogo adaptado em que a gente pode, por exemplo, crianças que tenham dificuldades de jogar, não conseguem jogar bola, então você pode colocar, por exemplo, um tecido mais elástico, né? E que joga-se a bola e é uma forma criativa de jogar bola. Aqui também é uma bola em que é um pouco mais ampla, facilitar também que o indivíduo a segure, e aqui é um bambolê que está pendurado. Aqui também é uma outra é um outro exemplo de adaptação em que você que colocou na altura da criança, né, que está sentada numa cadeira de rodas, o brinquedo esse aqui é um tamborzinho. Outro jogo adaptado também é a cesta, né? Então, a pessoa que estiver sentada na cadeira de rodas, na altura ela vai poder jogar a bola na cesta. Outro recurso de comunicação alternativa que pode auxiliar na sala de aula é, por exemplo, um quadro imantado. E esse é um recurso que a gente utiliza muito na comunicação alternativa. Então, aqui é a foto do indivíduo, né, do estudante, e aqui é a figura em que ele vai afixar nesse quadro imantado, né, e ela vai fazendo como se fosse uma rotina. Tem a rotina, por exemplo, do João, e aí o João vai colocar, ó, o João chegou, ele coloca a figura aqui, e ele vai colocando a figura, todas as atividades que ele vai utilizando, fixando aqui. Aqui também uma bolsa de comunicação, um avental de comunicação, em que ele, se ele não consegue se comunicar por figuras, ele vai poder se comunicar mostrando os objetos. Então, mostrar o objeto da bola, ele está se comunicando, dizendo que ele quer brincar de bola. Essa também é um recurso de comunicação alternativa. Essa é uma mesa adaptada, então aqui ela usa uma cadeira de rodas e ela consegue, de forma mais acessível, chegar à mesinha mais próxima dela, e aqui também ele é imantado, então ela consegue tirar, né, tirar e colocar as figuras, né? Aqui é um jogo de memória. Aqui a gente tem um álbum de comunicação, que é uma pasta de comunicação alternativa, em que você vai colocando as figuras, né? Então ele vai selecionar qual figura ele quer comunicar. Esse é um livro adaptado, então esse livro, você pode adaptar ele colocando as figuras da comunicação alternativa aqui, não dá para ver muito bem, mas com as figuras da comunicação alternativa, traduzindo a história. E aqui é a prancha de comunicação alternativa,
com figuras do cotidiano escolar. Aqui a gente tem os facilitadores para apreensão, então aqui é um dispositivo, um recurso de baixo custo, então você pode colocar aqui o pincel, então ele vai, se ele tem dificuldade de apreensão, ele vai prender, né, segurar o pincel com mais facilidade. Esta aqui é é um plano inclinado, então é uma tábua em que ela tem uma inclinação, né, e que você vai colocando ela inclinada de acordo com o paciente, né, com que ele consegue enxergar para que ele tenha uma melhor visualização. Essa também é uma outra adaptação para a pintura, essa aqui é um outro adaptador, uma adaptação para o lápis, que é feito de cano de PVC. Essa também é um outro tipo de adaptação, que é mais fácil para apreensão. Essa aqui também é uma adaptação para escrita, que é um objeto circular emborrachado. Essa também é uma outra adaptação, que é colocado no cabo do pincel, o tipo rolo, para auxiliar nas atividades de pintura. E aqui tem um videozinho final para dizer para vocês que a tecnologia assistiva ela torna as coisas mais possíveis, como a Mary Pat falou, e que ela pode ser aplicada em qualquer contexto. Então é isso. Espero que eu tenha repassado um pouco do que é tecnologia assistiva, qual a importância da tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência, falar para vocês que a tecnologia assistiva é um direito, e ela pode ser aplicada em todos os contextos da vida, e que com ela a gente consegue tornar as coisas mais possíveis. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, o meu e-mail é drataniaf@yahoo.com.br. Espero que tenham gostado e tchau, tchau para vocês.